Como, por exemplo, aqui no nosso país, os governos socialistas que conseguiram implantar o aborto. Implantaram o aborto para crianças anencéfalas, né, em nosso país. Que desgraça. Não? Que desgraça o genocídio de tantas crianças, inclusive crianças deficientes. Não? Aquelas pessoas que deveríamos ter mais compaixão e misericórdia. Tal como nosso Senhor no Evangelho. Ele tinha tanta compaixão com os paralíticos, com os deficientes, e percebemos o quanto que estes são tão fragilizados, não? Por esse Estado totalitário, esse Estado que, num viés daquele ideal como no nazismo, né? No nazismo se mandava eliminar os deficientes, né? Como se não fossem humanos. Que tristeza, não? E o cristianismo, sem dúvida, vem como que defender a dignidade da pessoa humana, né? Desde o seu nascimento até a sua morte. E declarar, né? Declarar que toda vida humana, né? ela tem a sua dignidade. Né? Ela não é pelo fato de alguém ter alguma deficiência que seja menor, muito pelo contrário. Na visão cristã, esses são os maiores no reino dos céus, né? Esses são os especiais para Deus, esses são os pequeninos, aqueles que se tornarão grandes na vida eterna. E por fim, a irmã Lúcia vai nos explicar. Nossa Senhora disse, né? Nossa Senhora falou que nós devolveremos a paz, né? Sem dúvida, o findar destas doutrinas ideológicas anticristãs vai acontecer por meio do coração imaculado de Maria. Que depois dela ter mostrado tantos males, ela diz que por fim o coração dela triunfará. Né? Esta guerra toda que vivemos dentro de nosso país, né? Uma guerra de corrupção, de mentiras, mas vai acabar. Maria nos dará o triunfo, como ela prometeu em Fátima. Né? E a irmã Lúcia nos ensina então o caminho para o triunfo. Não? Então vamos aprender com ela qual é o caminho para o triunfo. Depois, mais tarde, a irmã Lúcia no Carmelo escreveu para nós, para esclarecer como é que Nossa Senhora quer que obedeçamos, né, às suas mensagens e propaguemos a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Então, irmã Lúcia diz assim: estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração de Maria, antes de tudo, significa levar as pessoas a uma plena consagração de conversão, doação, íntima estima, veneração e amor. Então vamos tentar analisar cada palavrinha que a irmã Lúcia nos dá. Então ela diz que para estabelecer ao mundo a devoção ao Imaculado Coração de Maria, devemos, antes de tudo, levar as pessoas a uma plena consagração de conversão. Nós poderíamos aqui enxergar essa consagração de conversão, um ato concreto que nós nos consagremos a Deus, ao ponto que nós tomemos consciência que temos a vocação à santidade. O primeiro ato é que esta consagração, acima de tudo, é feito por nós no batismo. Né? O batismo é a grande consagração de um cristão e que depois é renovada na crisma. Né? Então, no sacramento do crisma, a pessoa vai lá e renova, né, aquela consagração a Deus feita quando nós somos feitos sagrados. Né? O padre nos unge com o santo óleo, né, assim, mostrando que ele está nos sagrando. Nós somos agora o templo do Espírito Santo, porque aquelas águas nos mergulhou na morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora somos novas criaturas, somos filhos de Deus, filhos adotivos. Né? E filhos adotivos de Deus, obviamente, que Deus nos adotou, né? Porque o único filho por natureza é o Cristo, é Jesus, né? O Verbo de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, por natureza, porque ele tem a mesma natureza que o Pai. Né? Então, portanto, Jesus não é uma criatura, Jesus é uma pessoa divina. Nós somos criaturas, por isso somos adotivos. Então ele nos adota. E como ele nos adota, obviamente, em uma família, se temos um pai, temos uma mãe. Então Maria Santíssima quer cuidar destes filhos, né, gerados no sacrifício da cruz. Por isso, na cruz, Jesus, quando nos gera,
Jesus, olhando para Maria, diz: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Então, a proposta, talvez que esteja por detrás dessas palavras, irmã Lúcia, podemos imaginar a consagração total a Jesus Cristo por meio de Maria, de São Luís Maria Grignon de Montfort, né? Porque o próprio santo apresenta o método da santa escravidão como método de renovação das promessas batismais, né? Então, se Deus nos faz filhos, na hora que nos faz filhos, tal como na encarnação, o Pai entrega o seu Filho aos cuidados de Maria. Nós somos feitos filhos por meio do sacrifício de Nosso Senhor, e estas águas nos mergulham na sua santa morte e na sua santa ressurreição. Portanto, Jesus também haverá de nos confiar aos cuidados da maternidade espiritual de Maria Santíssima. Por isso, você que nunca ouviu falar da consagração total a Nossa Senhora, um livro escrito por São Luís Maria Grignon de Montfort, o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria. Você pode procurar em alguma loja, ler, se preparar e fazer esse ato de consagração a Nossa Senhora. Sem dúvida, disto também depende este triunfo, esta devoção ao Imaculado Coração de Maria, que ela disse, não é vontade dela, Deus quis, diz Nossa Senhora. Foi vontade de Deus, ela veio obedecer a Deus. Deus que mandou Nossa Senhora aparecer lá em Fátima. Foi vontade divina, Deus quis, e Deus quer nestes tempos que nós vivemos, porque a mensagem de Fátima é para nós. Deus quer implantar a devoção ao Imaculado Coração de Maria no mundo, enquanto ela não foi implantada, enquanto os santos escravos de Jesus e de Maria não se estenderem por toda a terra, meus irmãos, nos faltará a força da graça para combater aquela antiga serpente que agora se tornou um dragão, né? O dragão que persegue a mulher, que persegue a Santa Igreja, que persegue a nós, esta mulher que está com as dores de parto, que é a igreja que está em dores de parto, porque ela ainda está aqui neste mundo onde há o pecado, e a igreja nos gera com muitas aflições e sofrimentos, martírios e perseguições, não? Então, para fazer com que este dragão sucumba, é preciso fazer com que Nossa Senhora eleve a Santa Igreja e os cristãos com a asa de águia, como diz o Apocalipse, né? Então ela vai para aquele lugar seguro, lugar deserto. Então, é preciso levarmos e elevar esta sociedade que decai cada dia, né, num verdadeiro inferno, numa verdadeira imundície, tal como diz o livro do Apocalipse, que aquele dragão ele vomitou contra a mulher, né? E aquela inundação do vômito de Satanás, né? Então a gente percebe que a sociedade vive como que, né, neste vômito, né? Tantas drogas, tantas prostituições, adultérios, abortos, né? Então assim, é um rio mesmo de moralidades que nasce do diabo. Então é preciso antes nós imediatamente aplacarmos a misericórdia de Deus por meio do coração de Nossa Senhora. É preciso que o triunfo dela venha, o triunfo do coração de Maria, e São Luís Maria Grignon de Montfort fala disso, né? Ele profetiza de uma geração de santos escravos que virão, né? Virão santos escravos. Talvez não sejamos nós, porque digamos que a gente já está bem que derrotado, não assim, não completamente, obviamente, que a esperança, a santidade sempre haverá para nós, nunca é tarde, mas talvez esses santos escravos que São Luís Maria vai dizer no tratado, porque ele mesmo disse que seriam os maiores santos da história da igreja, haverão de vir dos filhos destes escravos, de cada um de vocês que estão escutando. Talvez não sejamos nós, aqueles a quem São Luís assim profetizara, mas se Deus já está levantando tantos cristãos pelo mundo jovens a quererem fazer esse ato de escravidão a Maria e a Jesus, é porque sem dúvida isso é o movimento do Espírito Santo. Sem dúvida já é Deus levantando os corações para implantarem no meio do mundo a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Deus tem alguma coisa com isto. Talvez os seus filhos ou os seus netos sejam herdeiros desta promessa feita por São Luís Maria. E aí ele diz que o reino de Maria virá,
E por que não acreditar que o reino de Maria, predito por São Luís, não seja o mesmo que Nossa Senhora está falando em Fátima? Que quando o coração dela triunfar, diz Nossa Senhora, que o mundo haverá um tempo de paz. Este tempo de paz virá. Então ela disse que o mundo vai gozar de paz. E o tempo de paz nós sabemos bem, o tempo de paz no meio do mundo foi a cristandade. Então Nossa Senhora está prometendo um tempo de cristandade novamente. A Virgem Maria está prometendo uma cristandade, mas que nascerá desses servos, desses escravos de Maria Santíssima. Temos que crer, fé. Olhando para o mundo que nós vivemos, seria-nos impossível acreditar numa coisa desta. E dizer, isso é impossível, pois vemos o paganismo cada vez mais forte e vigoroso. Mas, meus irmãos, lembremos-nos que a cristandade veio de uma geração de mártires que enfrentaram o mundo pagão. Portanto, haverão de ter uma geração de escravos que deverão passar pelo martírio diário, talvez ainda não martírio de sangue. Alguns já passam na China, no Oriente Médio, martírio de sangue. Mas devemos passar pelo martírio se for preciso, para derrubar este neopaganismo, como disse Bento XVI. Nós vivemos o neopaganismo, nas palavras do Papa Bento. Devemos enfrentar então este neopaganismo, o novo paganismo que se levanta, não pelas nossas forças, mas pelas promessas de Nossa Senhora. Ela sim o prometeu. Depois, doação. Doação. É uma palavra forte. Irmã Lúcia diz sobre doação. É uma coisa que talvez seja muito difícil nos nossos tempos, As pessoas não querem se doar. O egoísmo. Percebemos que as pessoas são muito, muito egoístas, Percebemos até nas estruturas políticas também, por todos os lados. Nas famílias, na sociedade, na política. E a falta da doação, da imolação. Essa palavra doar-se, para nós cristãos, ela tem um sentido mais profundo. Doar-se não é dar apenas um saco de comida para uma pessoa. Doar-se é mais do que isso. É o que Jesus fez no Calvário. Nós entendemos doação como a oferta, como vítimas que se doam, tal como os pastorinhos. Nossa Senhora pediu sacrifício e eles quiseram, aceitaram. E Francisco e Jacinta tiveram que se doar pelo martírio da peste, morreram no hospital com a doença terrível, tuberculose, a pneumonia que se agravou, tal como hoje tem o coronavírus, quantas pessoas estão morrendo, de uma peste também. E quanto falta doação, As pessoas que estão ali, como Jacinta e Francisco, enquanto morriam daquela doença, que era a peste espanhola, eles souberam, diante daquele sofrimento, significar aquele sofrimento com um sentido sobrenatural. Então eles se doaram, e doaram aquele sacrifício para quem? Para as almas dos pobres pecadores que padeciam nas chamas do inferno. Depois a irmã Lúcia, que se doou dentro de um Carmelo, na vida escondida, consagrada, enclausurada, uma vida de doação. Então a irmã Lúcia está apontando para nós padres, freiras, leigos, você deve se doar. Você é mãe de família? Doe-se a Deus. E como se doa, como se imola no matrimônio? Família numerosa. Muitos filhos estarem abertos à vida. Os filhos que Deus quiser. Mesmo que isso venha gerar muito sacrifício para a sua vida, mas valerá a pena o sacrifício. E você oferte esse sacrifício a Deus pela salvação dos seus filhos e pela salvação da humanidade. E também a educação dos filhos na verdadeira fé, na fé católica. Não permitir que as escolas arranquem a pureza dos seus filhos, as virtudes. Lutar por uma educação católica é a doação também que Deus espera nos nossos tempos. Irmã Lúcia está nos ensinando assim, pelas essas palavras, a iluminar a nós como cumprir a obediência ao Imaculado Coração de Maria. E esta doação, antes de tudo, é a doação no momento de oração. Porque se nós não nos doarmos na oração diária, se você não reservar tempo para entregar-se a Deus, aí essas outras entregas que nós estamos aqui comentando ficará muito mais difícil, não é verdade? Como nós vamos nos entregar como Jesus na cruz sem a graça? Seria impossível. Seria soberba da nossa parte, prepotência.
Nós nunca conseguiremos fazer o que fez Jesus, o que fez os mártires, o que fez os santos, sem a graça.